Sejam bem-vindos ao nosso canal. E é com muita alegria que iniciaremos a nossa lição de jovens. Já deixa o seu like e não esqueça de se inscrever, pois assim poderemos crescer juntos. Na nossa terceira lição teremos como tema: quem segue a Cristo estuda a palavra. Acompanhe comigo o texto principal dessa lição. E, correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? Atos capítulo 8 versículo 30, resumo da lição. O verdadeiro cristianismo constitui-se em um duplo e contínuo esforço de aprendizagem e ensino das Escrituras. O texto bíblico da nossa lição está registrado em Atos capítulo 8 versículos 26 ao 39, que diz: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candês, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E, correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender, se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como a ovelha para o matadouro, e, como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação, foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E, respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então, Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E, indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: Eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito, se crês de todo o coração. E, respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco, e, jubiloso, continuou o seu caminho. Objetivos da nossa lição: explicar que o chamado missionário do cristão é inato, constatar que o cristão é um discípulo por natureza, compreender que o cristão é um servo de Jesus Cristo. No primeiro tópico da nossa lição teremos como tema: o cristão como missionário inato, seguido por 3 subtópicos que são eles: nós somos conhecidos dele. Servir a Jesus exige disposição para quebrar os próprios preconceitos. E a natureza imprevisível de seguir a Jesus. Vamos lá, primeiro subtópico. Nós somos conhecidos dele. A narrativa de Atos dos Apóstolos sobre o encontro de Filipe, o evangelista, e o estrangeiro do continente africano se inicia com um importante destaque: o anjo do Senhor falou a Filipe. Não podemos deixar de reconhecer a vida espiritual de Filipe, pois ao ouvir o comando divino em momento algum ele duvida, e com a obediência de quem conhece a voz de seu mestre, vai evangelizar o desconhecido viajante. Temos que ter um relacionamento tão real e próximo com Jesus para sermos capazes de discernir com clareza o que é a voz do Altíssimo daquilo que é apenas ruído de nossos corações. Segundo subtópico: servir a Jesus exige disposição para quebrar os próprios preconceitos. Lembremos que, nesse contexto, as atividades dos apóstolos ainda estavam muito concentradas no anúncio da mensagem de Jesus aos judeus, e que, portanto, a comunicação do Evangelho e o ato batismal para alguém fora desse universo cultural era algo incomum. Para um judeu, o trato com pessoas de outro universo cultural era um desafio. Preceitos referentes a critérios de pureza e impureza cerimonial eram considerados como algo muito sério. Se disponibilizar à proclamação do amor de Cristo implica abrir mão dos preconceitos sociais e discriminações pessoais, em nome de uma transmissão clara e cheia de compaixão. Terceiro subtópico: a natureza imprevisível de seguir a Jesus. É assim que Deus age. Faz pessoas comuns, em dias normais, realizar obras extraordinárias.
Num dia corriqueiro como os outros, Filipe foi impulsionado pelo Espírito a comunicar a graça de Deus a um estranho. Mais ainda, o discípulo de Cristo foi desafiado a romper com todo tipo de formalismo religioso e batizar, quase que imediatamente, aquele que acabara de crer em Jesus. É para esse nível de relacionamento que Cristo nos vocaciona, para uma vida onde sejamos cotidianamente surpreendidos pela glória divina. E aí, como está sendo a aula até aqui? Se está gostando, não deixe curtir e de se inscrever, isso é muito importante, pois assim poderemos trazer mais conteúdo para o nosso aprendizado. Vamos continuar. Segundo tópico da nossa lição, o cristão como um discipulador por natureza. Seguido por 3 subtópicos que são eles: a responsabilidade pessoal e o preparo para a evangelização. Somos convidados para sermos discipuladores. E a compaixão para com aqueles que têm carência de Deus. Primeiro subtópico: a responsabilidade pessoal e o preparo para a evangelização. Seguir a Jesus é uma experiência fabulosa, todavia exige de cada um de nós dedicação e responsabilidades. O cuidado do dedicado discípulo com aquele desconhecido manifestou-se em todo um preparo anterior, uma trajetória dedicada às Escrituras, de tal modo que, ao ouvir a recitação em alta voz, Filipe conhecia o texto lido e o contexto a que o profeta se referia. Talvez, hoje, sua empolgação e dedicação para o reino parecem exageros para alguém, todavia, creia, há missões que você só realizará amanhã se tiver o preparo de hoje. Segundo subtópico: somos convidados para sermos discipuladores. Filipe não perdeu tempo. Imediatamente começou a anunciar o amor de Cristo àquele viajante cheio de dúvidas. Ele entendeu bem que aquela missão não poderia ser terceirizada, era dele e era urgente. Quando congregamos em uma igreja e temos tempo, cada pessoa deve ser discipulada em Cristo de modo efetivo, desenvolvendo vínculos significativos ao longo de um bom período de amadurecimento espiritual. Mas se sua igreja é como a de Filipe, com poucas mãos para fazer a obra, não se exima de fazer o seu melhor para o reino. Se necessário, faça como ele, leve pessoas a Cristo, construa com elas vínculos pessoais e espirituais, e por fim ajude-as a proclamarem publicamente seu amor a Cristo, por atos e palavras. Terceiro subtópico: a compaixão para com aqueles que têm carência de Deus. Aquele personagem desconhecido no deserto não era uma pessoa sem qualificações. Entretanto, a possível vasta cultura pessoal daquele homem não preenchia o vazio de sua alma, a ponto dele se desesperar por não compreender para quem apontavam as profecias. Mas graças a Deus havia um Filipe ali. Que você seja, na vida de outras pessoas, até mesmo daquelas que você nem conhece, o que foi o discípulo de Jesus para o viajante estrangeiro. Terceiro e último tópico teremos como tema: o cristão como um servo, seguido por 3 subtópicos que são eles: nunca duvide do poder transformador do Evangelho. Não pense em números, pense nos impactos da obediência. E depois de cumprir tudo o que Deus mandar fazer, faça mais. Primeiro subtópico: nunca duvide do poder transformador do Evangelho. Parece algo inacreditável, mas o que testemunhamos em Atos capítulo 8 versículos 26 ao 38 é a conversão convicta e inconteste de alguém ao Evangelho de Cristo. O batismo daquele homem não foi precipitação de um novo convertido ou ambição religiosa de um evangelista. Antes, foi a materialização de uma fé que inflamava o coração de ambos, tanto daquele que viajava sob as ordens da rainha etíope, como daquele que peregrinava com Jesus. Aquele estrangeiro saiu de lá salvo pela mensagem de Cristo, que já estava presente nas profecias de Isaías, e decidiram submergir em águas batismais seu passado pecador e seguir a jornada da vida como uma grande viagem de regresso para casa. Segundo subtópico: não pense em números, pense nos impactos da obediência. O dedicado evangelista, que tratou com tão grande amor e atenção a vida do solitário viajante no meio do deserto, era o mesmo indivíduo que pregava para multidões em Samaria. A postura de Filipe, inspirada no exemplo de Jesus, deve nos levar a um nível de espiritualidade onde nosso compromisso sempre seja com o princípio da obediência e nunca com a audiência. Faça sempre tudo o que Deus pedir a você,
mesmo que ninguém mais saiba, reconheça ou agradeça, pois aqueles que são dependentes dos elogios alheios, dos aplausos das multidões, nada mais receberão além dessas futilidades envenenadoras da alma. Terceiro e último subtópico. Depois de cumprir tudo o que Deus mandar fazer, faça mais. Se você está vendo a obra de Deus como um fardo, e a faz de modo extenuado, sofrido, e até mesmo com um senso de opressão, pare de fazer tudo imediatamente. Filipe viveu momentos inesquecíveis entre os que receberam o Evangelho em Samaria, depois, testemunhou a improvável salvação de um poderoso oficial oriundo de uma outra nação. Depois de tudo isso, Deus já tinha outra maravilhosa tarefa para Filipe. Esse é o resultado de trabalhar para Jesus: felicidade, realização e crescimento espiritual. Espero que tenha sido abençoado com essa lição. Não esqueça de curtir e compartilhar, fazendo isso outras pessoas também serão alcançadas e abençoadas.